hoje eu não trouxe aqui, mas é como se tivesse alguma categoria de coisas, assim. Por exemplo, tudo que acontece no corpo são sensações físicas. Então, às vezes, você pode colocar, tive várias sensações físicas. Ou você pode descrever essas sensações físicas. Coceira, desconforto, tensão, formigamento. Por exemplo, eu ouvi meu coração batendo, por exemplo. Na hora que eu botei a mão aqui, eu ouvi meu coração. Então, é uma sensação também. Eu ouvi meu coração. Senti, né, o coração. Aí tem os comportamentos. Então, é comum que a gente boceje durante a prática. O que mais que a gente pode fazer? Dá uma coçadinha, a gente vai lá e coça. Então, são comportamentos, outra categoria de coisas. Aí, pensamentos. Pensamentos aí entra tudo, né? Pensamento de preocupação, lembrança. Vixe, sim, tem várias coisas, mas a gente coloca tudo numa caixinha chamada pensamentos. Aí depois, emoções e sentimentos. E, deixa eu ver se faltou algum. Acho que é isso. De categorias de coisas, né, que podem acontecer. No geral, elas podem sempre encaixar em alguma dessas que eu falei. Não sei se eu tô esquecendo. Ah, o impulso. O impulso é antes do comportamento. Por exemplo, às vezes eu noto uma coceira, mas eu posso não coçar. Eu posso ficar ali, só tipo, ai meu Deus, tá coçando, tá coçando. Será que eu coço? Será que eu não coço? Isso é o impulso de coçar. Aí quando eu faço assim, quer dizer que virou comportamento. Aí é a coçada mesmo. Então tem o impulso, né? Uma vontade de fazer xixi. Tá, uma vontade de fazer xixi, mas se for fazer xixi, é diferente, né? Então agora, gente, eu vou eu vou compartilhar o que eu senti ali, tá? Coloquei bem pouca coisa, eu esqueci de anotar. Quer dizer, esqueci não. Eu pensei, nossa, por que que eu não tô anotando, né? Aí eu anotei no chat ali, contei pra vocês. Por exemplo, a minha contagem foi até 3. Aí, de repente, acho que eu me perdi em algum pensamento e depois voltei. Então, eu contei até 3 só. Ouvi meu coração, arrotei, mas não é aquele arroto, tá? Sabe quando você vem um arzinho aqui e arrota pra dentro? Tipo, ai, que horror falar isso em grupo. Mas, enfim, foi um comportamento que eu tive. Quando vem um gostinho assim, em volta. E eu senti uma tranquilidade também, né? Então, eu tava bem, por mim, eu até tinha ficado mais tempo. Eu falei, não, não vou torturar a galera muito tempo, não. Deixa eu terminar a prática aqui. A prática, depois vocês até podem falar quanto tempo vocês acham que ela durou. Mas agora é o momento onde eu abro para quem quiser compartilhar o que vocês notaram. Pode ser até igual eu fiz ali, colocar no chat, né? Aqui, como eu falei, não tem certo, não tem errado. Olha as coisas que eu coloquei ali também, né? Se inspirem na minha sinceridade. Então, às vezes, tem gente que vai se sentir mais inquieto, mais ansioso, tá tudo certo também. Assim, claro que não é o que a gente às vezes gostaria, mas a atenção plena não é sobre o que a gente gostaria, é sobre o que é, é sobre a realidade que tá aí. Então, abro para vocês, depois a gente conversa também, tira um pouquinho mais de dúvidas, se surgiram dúvidas, é muito comum que surjam dúvidas. E aí agora é o momento que vocês podem se manifestar. Vocês podem levantar a mãozinha, falar, quem quiser falar. Quem não quiser falar também fica de boa, fica ouvindo os coleguinhas e dando risada e se identificando, né? Porque muita gente se identifica aqui. Na hora que eu falei do arrotinho, vocês deram risada, eu vi. Então, agora é o momento, gente. Quem gostaria? Quem que é o corajoso, corajosa? Eu sei que dá vergonhinha às vezes, né? De falar assim, tipo, ai meu Deus, será que eu falo isso? É o grilo falante, parece que tem um grilo lá falando o tempo todo. Às Sim. vezes é até mais de um pensamento ao mesmo tempo, é uma loucura. Às vezes vem uma música, uma trilha sonora, então assim, gente, eu sei, a minha cabecinha vocês acham também que é um mar de, né? Então isso é legal, Josi, obrigada por você trazer. Quem mais aqui, gente? Quem teve pensamentos durante a prática? Eu tive, eu só não coloquei, esqueci de colocar ali. Mas, por exemplo, na hora que eu me perdi na contagem, é porque eu tive um pensamento e dei uma devagar, né? Fiquei pensando, não sei o que eu pensei, agora eu não lembro também, mas eu tive pensamentos também. Quem mais teve pensamentos? Não precisa falar o pensamento, tá? Só fala assim, ó, eu tive pensamento. Levanta a mão, quem teve pensamento? Olha lá, ó. Viu, Josi? Você não está sozinha. Ô, Jenny, você não levantou a mão, Jenny? Você não teve pensamentos? Pelos registros, então a Jenny trouxe uma coisa que às vezes eu também percebo, são imagens,
cenas, né? Como se a gente se visse em alguma situação que aconteceu, ou a gente está se imaginando, então, em tons de imagem. Né? O nosso cérebro faz isso também. Às vezes são pensamentos, às vezes são imagens. Cansaço, aí já vem reflexão sobre a noite, de, acho que eu não dormi o sono, a intensidade do sono que eu gostaria. Então, isso são pensamentos também. Quando a gente vai interpretando as nossas sensações, são pensamentos. Porque uma coisa é o que a gente está sentindo, outra coisa é o nome que a gente dá a isso, né? Que é a nossa interpretação. E aí ela já pensa, poxa, aí tem que tomar água, então esse final de semana eu vou descansar, e aí já vai para o planejamento, né? Então, o que eu vou fazer com essa realidade que está aqui? Assim, mas o que eu faço com isso, né? Como que eu posso me acolher, já que eu acordei desse jeito, né? Avaliar, e será que hoje eu posso dormir talvez um pouquinho melhor, me programar para ter uma noite de sono? Então, tudo isso é pensamento, gente, tudo isso é pensamento também. Eu vou só ler o da Vivi aqui no chat. Ó, o que a Vivi trouxe? Senti minha respiração, pensei em milhares de situações, olha lá, ó, ela também, então ela tá no time de pensamentos aqui. Imaginei a posição do meu corpo fazendo atividade, voltei novamente à minha mente, mas é sobre isso, muitos sentimentos e turbilhão de emoção e dificuldade de concentração. Entenda, Josiane, pois sou no mesmo rumo. Isso é ótimo, gente. Eu adoro quando alguém fala isso, que teve muitos pensamentos, que, ai, Tati, eu não consegui me concentrar. E aí, geralmente, as pessoas falam isso num tom de, às vezes elas até acham que não fez certo, sabe? Como se a prática não tivesse sido 100%. Tipo, ai, Tati, eu perdi a prática aqui, eu só fiquei pensando, não me concentrei, Tati. Como se fosse uma falha, não dá a impressão? Tipo, ai, Tati, eu não me concentrei aqui. Aí, tipo, isso é até um assim, não sei se é um julgamento, mas o que eu quero dizer é, não tenham na mente de vocês que isso é errado, que isso é uma falha, do tipo, não consegui, sabe assim? Tipo, ai, não consegui ficar concentrada na minha respiração, não contei até 10, não fiquei, Tati, só no presente, como a Josi falou, porque a atenção plena, gente, é treino mesmo. Que nem eu falei no começo aqui, o nome do programa é Malhando o Cérebro. Não é necessariamente estar 100% no presente, porque isso nem a Tatiane Fonseca aqui, que é instrutora de Mindfulness, consegue. Que o que é estar 100% no presente? Não quer dizer que a gente vai ficar 100% do tempo focado em alguma coisa, numa respiração, imagina. Se eu me perdi ali no número 3, a atenção plena não é um raio laser, sabe? Que você tem que focar e não vai ter pensamento e, nossa senhora, tô afiada aqui. É mais sobre você continuar tentando focar em alguma coisa, mesmo que tenha muitos pensamentos. Olha a diferença, gente. Então, não é raio laser, ó. Vou focar na minha respiração aqui, Tati. Vou contar até 10, não vou ter pensamento. Consegui. Aí a prática foi boa. Então, não. Tirem essa expectativa da cabeça de vocês. Como que é a atenção plena? Eu me proponho, ó lá, intenção. Eu quero, por exemplo, vou usar essa garrafa aqui. Eu quero me fincar como se fosse uma âncora. Quero me estabilizar aqui na respiração. Muito bem. Você quer. Aí, o que vai acontecer? A mente vai pensar na morte da bezerra. Várias coisas, turbilhão. Aí, o que você percebe? Você percebe que tá pensando na morte da bezerra. Um monte de pensamento. Aí você fala, opa, muito pensamento, muito pensamento. Aí você gentilmente faz assim, ó. E volta para a respiração. E, gente, às vezes a gente faz isso depois de um tempão. A gente fica lá pensando na morte da bezerra, sei lá, alguns minutos. Aí a gente percebe que tá pensando, meu Deus, olha só. Aí volta. Gentilmente, sem brigar com vocês, não briguem com vocês. E aí é isso, gente. A atenção plena é isso. Você tá consciente dos pensamentos mesmo, também. Só que daí você só faz assim, com o pensamento, opa, sabe aquele balão que sobe de uma pipa? Você pega essa pipa e traz um pouquinho ela de novo aqui para a respiração. E a pipa vai de novo, aí você traz a pipa, e a pipa vai, e a pipa... É isso. Essa é a atenção plena. Você está consciente, e aí você faz o esforço de trazer de novo a atenção. Não tem vida de monge, esse que é o BO, né?
Monge é monge, a gente é corrida louca aqui. Então, a gente pode fazer o quê? 5 minutos por dia, para observar a mente agitada. Conforme a gente vai fazendo, a gente vai acolhendo os pensamentos, vai vendo que os pensamentos não são necessariamente eu posso escolher os pensamentos que eu quero cultivar, os pensamentos que eu preciso até descartar. Mas isso é até aprofundado, eu não vou aprofundar aqui, mas não subestime o poder, por exemplo, de 5 minutos todos os dias. Para a nossa realidade de pessoas que não são monges, já faz muita diferença. E ele trouxe, né, justamente essa consciência ali, em focar uma coisinha de cada vez, né? Então ali o Hilton trouxe, nossa, Tati, tem 5 cachorros aqui, mas eu consegui, eu não gosto muito de usar essa palavra conseguir, mas foi a experiência do Hilton, né? Não que todo mundo tenha que conseguir o que o Hilton conseguiu. Esse que é por isso que essa palavra conseguir é um pouco complicada de eu usar, eu como instrutora, tá? Acho o Hilton trouxe a experiência dele, mas a gente também não pode falar, ai, nossa, eu queria ter sido igual o Hilton aqui a minha prática. Foi a experiência dele. Ele teve essa experiência e trouxe essas percepções que ele trouxe. Ele, nossa, faz tempo que eu não sentia isso, né? Faz tempo que eu não tinha que eu não percebia essa qualidade, porque a atenção plena é sobre essa qualidade de presença também. E o treino que a gente faz para conseguir também, para atingir essa capacidade. Por isso que cada vez mais a gente pode ir treinando e melhorando. Né? Mas bacana também, né? Trazer esse outro ponto. E é muito bom também para a gente que às vezes não chegou nesse nível, digamos assim, a gente não precisa também se frustrar. Porque cada prática é uma prática. Né? Cada prática a gente se conhece um pouquinho, vai descobrindo coisas novas, vai se acolhendo. Tem vezes que a gente vai perceber a mente mais concentrada, tem vezes que não. Então é sempre sobre se observar, né? Sem expectativa. E é legal que às vezes a gente consegue alguma coisa agradável sem ter a expectativa mesmo, né? Meio que sem querer, assim. Então, tudo isso faz parte aqui da nossa reflexão. Então, a Vivi trouxe também pensamentos. Acho que ela trouxe até uma coisa que o Hilton comentou sobre organizar, né? Colocar, meio que pegar esses pensamentos e falar, meu Deus, o que eu posso resolver hoje, agora? O que eu faço? Colocando quase que em caixinhas de organização, né? O que é para agora, o que é para depois, agora. E aí, isso também é uma coisa de organizar a cabecinha. Então, por exemplo, na hora de dormir, é interessante a gente fazer esses negócios também, né? De olhar para os pensamentos e pensar, tá, mas isso eu vou resolver agora? Não, então não vou. Aí você fica dialogando com você mesmo, colocando esses pensamentos em caixinhas para você conseguir meio que dissolvendo um pouco essa nuvem de pensamentos e focar mais no corpo e suavizando as tensões do corpo. Aí você vai também entrando no estado de sono para dormir melhor. Né? Então, a meditação tem uma até mais específica na hora de dormir, assim, né? Que a gente pode fazer um pouquinho antes de dormir, porque às vezes, bem na hora de dormir, vem às vezes um turbilhão também de pensamento. Aí, como que a gente faz com esses pensamentos? Aí dá para fazer esse jogo também de observar e colocar em caixinhas, organizar, para a gente diminuir a ansiedade. Em vez da gente focar, por exemplo, naquilo que a gente não fez no dia, a gente pode focar no que a gente fez e deu certo, e agradecer por mais um dia, por estar vivo. Então, a gente vai também tem muita coisa, gente. Eu gosto, assim, que eu abro esses grupos, assim, de 1 hora, mas eu sei que é bem pouquinho, a gente dá para aprofundar em tantos pontos que vocês trouxeram aqui, mas a ideia desse encontro de hoje é justamente isso, despertar um pouquinho a curiosidade de vocês, como o Hilton falou, poxa, eu fiz uma prática aqui e notei uma coisa que eu não notava há bastante tempo, então a gente vai acessando coisas que a gente talvez não acessava há muito tempo, ou a gente está acessando coisas novas e quer também aprofundar um pouquinho mais. Então, a Vivi, ela fez o meu curso gratuito na Udemy. Eu tenho um curso, gente, ele é 1 hora, assim, de duração, mas ele tem mais uma parte teórica, tem prática também, tem umas perguntinhas. Então, se vocês quiserem, me falem, que daí eu posso dar esse bônus aqui para vocês, né? Vocês vieram aqui,
É um encontro gratuito, e eu tenho esse curso, que também eu consigo oferecer ele gratuitamente para vocês, porém, por que eu estou fazendo isso? Até para coletar mais feedback desse curso, que daí a intenção é eu criar outros, e aí eu preciso também ver como é que tá, ver se o pessoal tá gostando, se faz sentido. Então, eu dou esse bônus, esse presente para vocês, acessar o curso lá na Udemy de 1 hora, e aí, em contrapartida, vocês me avaliam lá. Claro, se puderem ser gentis também, né? Mas dá um tapa de luva, assim, não precisa falar, nossa, que eu tô brincando. Mas assim, dá pra gente. Eu quero realmente um feedback sincero. Hã? Vai descer a lenha, assim, ó. Tati, que. Enfim, aí fica a critério de vocês, mas porque se eu receber também avaliações muito negativas, eu caio lá na. Então, assim, a ideia é avaliar com sinceridade, mas se for pra dar um tapinha, dá com um tapinha de luva ali, pra não ficar tão. Para não me deixar lá embaixo no ranking, né? Então, eu preciso dessa avaliação, preciso das estrelinhas, preciso de feedback. Mas a Vivi, ó, as pessoas que fizeram, elas falaram que foi muito legal, né? E deram 5 estrelas lá. Então, aí fica para quem quiser, me manda no. Quem tem meu Instagram, me chama no Instagram. Quem tem o WhatsApp, me chama no WhatsApp que eu mando. Vocês assistem aí no tempinho de vocês. É um curso que dá para parcelar, mesmo sendo 1 hora, ele tem aulinhas bem pequenininhas, assim. Ah, e o que é atenção plena? Ah, e não sei o quê. Então é tudo pequenininho. Acho que só uma aula que, tipo, nossa, acho que a mais longa lá tem 10 minutos. Então, e a prática de hoje vocês acabaram não falando, mas durou também essa média, tá? Acho que não sei se deu 10 minutos, mas foi no máximo 10 minutos. Então, foi até um pouquinho mais longa, né? Iniciante, eu recomendo 5 minutos no máximo, né? Porque senão a gente vai. É melhor começar pouquinho e sentindo o gostinho da coisa e depois aumenta. Eu até hoje, na verdade, minhas práticas mais do dia a dia é 10 minutos, 15 no máximo, no máximo. Porque eu também não sou monge, né? Então eu tenho a vida, eu tenho a empresa, eu tenho que tocar, mas eu gosto de fazer, principalmente para começar o dia, né, mais preparado, mais presente. No dia eu me perco também, aí de repente eu vou lá, tiro um intervalo, respiro. Então é tudo isso, é autoconsciência, né? E para fechar aqui também, não sei se mais alguém tem alguma dúvida. Pelo tempo, eu vou até nem vou abrir tanto para dúvida, mas se vocês tiverem dúvida, alguma coisa que vocês queiram me chamar mais no privado, me chamem no privado, não fiquem acanhados. Né? E tem também a minha mentoria individual, para quem quiser estar tá lidando aí com algum desafio mais emocional, né? E com a atenção plena a gente consegue jogar luz também nesse desafio e a gente consegue superar esse desafio. Então, se eu estou com uma ansiedade que eu não estou conseguindo gerenciar, se eu estou muito estressada no meu trabalho, eu também não consigo ajeitar, né? Não consigo ter técnicas para o meu dia a dia para lidar com isso. Tudo isso na mentoria a gente pode resolver. Né? Então, a mentoria individual tem algumas vagas abertas ainda. Quem tiver interesse, me chama no privado. Muito bem, ó, pontualmente encerrei aqui. Bem britânica, né? 10 horas. E eu sei que vocês têm o compromisso de vocês, então você também pontual aqui no horário. Agradeço muito, 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 muito. E se agradeçam, gente, sério, se agradeçam, assim, coloquem a mãozinha assim, tipo, obrigada, independente do que foi, não é para ser nem ruim nem bom, é para ser o que é. E seja lá o que for, acolham, né? Se parabenizem mesmo por ter vindo aqui, gente, sábado de manhã, 9 horas da manhã, para fechar o olho e ficar parado, é só para, assim, vocês são, como que eu posso falar, um grupo seleto da sociedade, vamos combinar, né? Tem muita gente que tá dormindo ainda, tá, sei lá, fazendo qualquer outra coisa, mas vocês não, vocês querem investir em vocês, no autoconhecimento de vocês, para vocês se tornarem melhores versões ainda de vocês mesmos. Creme de la... Exato, a gente é a cereja aqui da sociedade. Não tô me achando aqui, né? Só porque a gente medita também não é que a gente é alecrim dourado, mas vamos combinar que a gente tem mais chances aí de, inclusive, nos tornarmos, né, pessoas melhores e levar isso também para as outras pessoas, né? Porque quando a gente se cuida, a gente também interage melhor nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, tudo fica melhor, né? Começa pelo nosso relacionamento e isso vai levando para a vida. Tá? Então agradeço, se agradeçam por estarem aqui, por se cuidar.